Bom, a minha parte aqui, eu vou conversar com vocês sobre a necessidade da lei. E, nossa, a palavra maravilhosa do pastor Rubens trouxe para nós, realmente, assim, a visão da nossa condição humana de afastamento de Deus. Nós fomos afastados de Deus por causa do pecado. E algo que o pastor Rubens falou muito certo. Mesmo nós nos afastando de Deus, mesmo o ser humano se afastando de Deus, Deus nunca desistiu do ser humano. Ele já falou aqui que em todo tempo Ele tentou resgatar a sua comunhão com o homem de novo, que foi quebrado lá no Éden. Então, lá no Éden, Deus vinha, falava com o homem, conversava com o homem, tinha um relacionamento com ele, mas depois do pecado, o homem foi se afastando. E é como ele fez aqui a dinâmica. O homem deu as costas para Deus e foi seguindo o seu próprio caminho, se afastando de Deus, mas Deus em nenhum momento se afastou do ser humano. Graças a Deus. Então, como que a gente vai fazer aqui? Porque o assunto ele é muito profundo. Falar sobre a lei e sobre a graça, e eu vou ter um cuidado muito grande de não entrar, né, nas próximas palavras, né, das próximas palestras, porque é um assunto muito extenso, muito profundo, e eu vou tentar me deter no meu ponto, que é a necessidade que foi da graça. Então, nossos textos será em Romanos, capítulo 2, tá? Nós vamos estar falando um pouco, alguns versículos do Romanos, capítulo 3, e também Romanos, capítulo 4, embora eu não vou entrar no capítulo 4, porque daí eu já deixo para os próximos, né, que vai estar dando continuidade, porque é um assunto que um continua no outro, tá? Então, agora eu quero falar com vocês sobre 3 coisas, né? O plano de Deus trazendo para nós a lei. Então, vamos lá. Se você puder colocar para mim, Romanos capítulo 2, do versículo 17 a 24. Se você tem o seu telefone, vai anotando aí, tá bom? Porque são informações, são versículos que nós receberemos, que vai nos ajudar no nosso dia a dia e ajudar outras pessoas também. Diz assim, Romanos, não sei se a minha tradução vai estar da mesma, como está ali na parede. Diz assim, ora, vocês que levam o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Se está convencido de que guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor aos insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Então você que ensina outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furtas? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, eu vou ler todos os outros, só porque depois a gente vai fazer vamos caminhar dentro disso aqui. Na verdade, eu vou comentar sobre esse texto, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer um pano de fundo, mas eu vou estar explicando, vou voltar lá atrás para nós entendermos a lei, e aí eu vou concluir, né, esse estudo falando sobre esses textos que nós estamos lendo agora. Em Romanos capítulo 3, do 19 a 23, vai falar assim, sabemos que tudo o que a lei diz, a diz naquele que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém está declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei,
pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos capítulo 4:15 vai dizer, porque a lei produz ira, e onde não há lei, há transgressão. Então eu quero falar aqui com vocês sobre o início da lei. Nós vamos ver Paulo falando lá em 2 Coríntios capítulo 12, que ele foi uma pessoa que recebeu tremenda revelação direta de Deus. Paulo, que vai estar falando, né, esse texto de Romanos, foi escrito por Paulo, aquela igreja gentílica. Paulo, lá em Coríntios, vai falar sobre ele, que ele foi uma das pessoas que receberam a revelação direta de Jesus sobre a vontade de Deus, como funcionava a vontade de Deus, qual era a vontade de Deus para os novos cristãos que estavam nascendo naquela época. Então, Paulo era alguém que tinha a revelação direta de Jesus. Por isso, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e dando, sabe, a ênfase em tudo que está escrito no Antigo Testamento, porque Paulo, além de ser um homem que foi usado por Deus, recebeu revelação direta de Deus para estar escrevendo essas cartas, isso que nós acabamos de ler, Paulo também era um judeu que conhecia desde o seu nascimento toda a cultura judaica. Então, Paulo sabia o que ele estava falando. Paulo, então, aqui em Romanos, nesses capítulos que lemos, Paulo está aqui falando para essa nova igreja gentílica, tanto para os gentios quanto para os judeus, o que realmente significou a lei que foi escrita lá no Antigo Testamento. Então, ele fala com muita propriedade, porque ele era um mestre. Paulo, ele era um filósofo, ele conhecia tanto as leis quanto a filosofia da época e também ele conhecia a revelação direta de Deus, porque ele mesmo fala lá em Coríntios que ele teve esse encontro com Jesus, um arrebatamento, onde ele pôde receber de Deus coisas que ele até escreveu, o que os olhos não viram, o que o coração, né, o que a mente não chegou na mente, nem no coração do homem, é aquilo que está sendo preparado para nós. Por quê? Porque o que Paulo viu nesse momento que ele teve essa experiência com Deus foi algo tão grande que não existe ainda uma palavra para descrever tamanhas maravilhas e tamanhas instruções e revelações que Paulo escreveu, que Paulo recebeu de Deus. Então ele não tinha nem condição de colocar no papel tudo aquilo, mas essas coisas que ele conseguiu colocar no papel, nós precisamos entender, porque é algo que ainda nós, como igrejas de Cristo, desconhecemos. Nós ainda não temos essa plena consciência. E também eu até falo que é difícil você falar o que Paulo falou, porque era uma pessoa extremamente culta, sabe? É uma pessoa que tem um conhecimento muito acima da média. Então, é até um pouco difícil tentar explicar o que está na mente de Paulo e até ler os seus escritos, porque são sempre obras muito profundas. Então, aqui nós vamos ver, né, Paulo, que vai estar falando, né, sobre isso, trazendo essa revelação de Deus. E aqui nós vamos ver Paulo tendo um embate. Há um embate entre os judeus e os gentios, porque uns dizem que a lei é necessária para que você seja salvo, e os gentios ficam naquela... gentios, para vocês que não sabem, né, voltando aqui, é toda pessoa que não é judeu. Então, eu e você, nós somos gentios, tá? Qualquer pessoa que não é judeu, ela é uma gentia, tá? Um gentio. Então, Paulo, ele está pregando, ele fundou uma igreja em Roma. Então, ali nessa igreja existem judeus e existem pessoas que não são judeus, então elas são consideradas gentias. Então, Paulo ele vai estar então explicando, tanto para os judeus, quanto para os gentios, a necessidade, o que foi a necessidade dessa lei, que tanto os judeus batem na tecla e, ao mesmo tempo, não vivem ela, que foi o que nós lemos aqui.
Vocês falam da lei, vocês cobram que as pessoas de fora sigam a lei, mas se vocês mesmos que receberam a lei, não cumprem a lei. Então, nós vamos estar entendendo qual foi a verdadeira necessidade da lei. Então, a gente precisa entender que o período da lei está dentro do âmbito da aliança mosaica, tá? Esse período também é conhecido como a dispensação dos israelitas. Ela dura aproximadamente 1.500 anos, que foi desde o Êxodo até a cruz. Ou seja, desde que eles saíram lá do Egito, lembra que o pastor falou aqui, que eles saíram, Deus resgatou eles do Egito, e eles passaram ali pelo deserto, então ali eles receberam a lei, então ali começa esse período, o período da dispensação dos israelitas, ou, né, o período da aliança mosaica. O cenário histórico, né, deles, né, da saída deles do Egito, em alguns lugares, né, alguns estudiosos dizem que é 1440, 1445 antes de Cristo, tá? Mas isso não tem uma data precisa, mas é aproximadamente. Então, esse período, ele vai até o Calvário, que é, dentro dessa compreensão, houve uma pausa da lei. Ou seja, desde o Êxodo até a crucificação de Jesus, eles viveram um período do quê? Da aliança mosaica. A partir do momento que Jesus morre na cruz, começou um novo período, uma nova aliança foi firmada com o ser humano, que vai da cruz até, está estendendo até nós hoje, que nós também chamamos a nova aliança de o tempo da graça de Deus. Amém? O período da lei, Deus trata com Israel através dessa lei, e todos os cultos eram dirigidos pelos sacerdotes, pelos levitas, pela revelação da vontade de Deus, o propósito da vontade de Deus. Então, toda a comunicação que Deus tinha com o povo, o pastor também falou aqui, era entre os profetas, juízes, tinha os reis, era a forma onde Deus, né, se relacionava através dos sacerdotes. A gente vai ver, até ali no deserto, ele começou criando um tabernáculo, e ali Arão, a família de Arão, foi separada como sacerdotes, ou seja, boca de Deus, profetas de Deus, para que houvesse um diálogo, para que houvesse uma comunhão, para que houvesse uma proximidade do homem para com Deus, para que o homem nunca perdesse esse contato e não deixasse de receber de Deus a revelação do seu propósito e da vontade de Deus, tá? Então, nesse período, né, nós chamamos da lei, era esse período onde Deus estava tratando com Israel. Depois que Jesus morre na cruz, que começa essa nova aliança que nós hoje estamos inseridos nela, que é o período da aliança, da graça, Deus está tratando com a igreja, que somos nós. Eu e você, qualquer um que aceita Jesus, está sendo tratado com Deus. Por isso que o pastor pregou aqui, falando dessa decadência humana, né? Ele até brincou, falando, isso não é para nós agora, né? Mas, na verdade, é tudo que nós estamos vivendo. E há uma necessidade de nós nos voltarmos diariamente para Deus, para lutar contra esse DNA do pecado que está em nós. Todos nós temos, e nós lemos aqui, todos pecaram e todos estão afastados de Deus por causa do pecado. Mas através de Jesus, através do sangue de Jesus, da morte e ressurreição, do sacrifício de Jesus, nós fomos reaproximados a Deus outra vez. Amém? Então aqui vai estar falando que todas as profecias do Antigo Testamento, por exemplo, foram feitas dentro desse período da lei. Então o povo de Israel, por causa dessa rebeldia, você vê que o pastor falou que eles se rebelaram o tempo todo. Depois do dilúvio, a família de Noé estava ali e falou, beleza, agora eu vou começar um novo povo e vai ser uma bênção. O que aquela nova geração fez? Se rebelou, se voltou contra Deus. Então, por causa dessa rebeldia,
né, de sempre estar se rebelando, o povo sempre foram se afastando de Deus. E voltando para o Êxodo, quando o povo estava lá, no Êxodo, Deus livrou eles, Deus estava cuidando deles, e o tempo todo eles se rebelando, reclamando de Deus, eles iam se afastando de Deus. Eu acredito que todos nós conhecemos esse povo que saiu do Egito. A Bíblia fala que eles não entraram na terra prometida. Dessa geração que saiu do Egito, somente 2 pessoas entraram. Quem sabe? Josué e Calebe. Eles passaram 40 anos no deserto. Sabe para quê? Para que toda aquela geração acabasse e somente a nova geração entrasse. A vontade de Deus sempre era: vamos começar de novo, vamos dar mais uma chance. Então, aquela geração, somente Josué e Calebe entrou. O propósito de Deus, ele se cumpre. Por quê? Porque o propósito de Deus nunca se perde. Deus nunca falha. Tudo que Deus planejou lá no Éden vai acontecer. Todo o plano original de Deus, do ser humano perfeito, um corpo perfeito. O pastor falou algo muito interessante. Já pensou 100% da sua capacidade intelectual? O que a gente não ia fazer? Se Einstein tinha 5%, eu acho que eu devo ter 1. Eu acredito que tem pessoas até com mais de 5% hoje. Tem pessoas com mais de 5%. Eu acredito que tem pessoas que já superaram Einstein. Eu não sei, pode ser. A gente está vendo aí a era da tecnologia, né, tão avançada. Foguete da ré, gente. Nossa. Então, assim, a gente tem pessoas brilhantes, com mentes brilhantes ainda hoje, né, nos nossos dias. Mas ainda não é aquilo do original. Ainda não temos seres humanos com 100% da sua capacidade. Embora a gente está vendo aí a tecnologia, a era dos robôs. Qual é o plano? Olha o que o pastor falou e olha o que está acontecendo. O ser humano, ele está querendo de forma humana fazer o ser humano ter 100% da sua capacidade mental, colocando um chip na sua cabeça. Você sabia que tem esse projeto de fazer o ser humano ser 100% da sua capacidade intelectual? Mas o que eles estão buscando? Os recursos humanos. Esse não é o plano original de Deus. Sabe o que aconteceu com lá a Torre de Babel? Eles estavam construindo, eles queriam chegar até os céus, eles queriam chegar ao topo, queriam chegar até a Deus. Deus falou assim, vamos acabar com esse negócio aqui. Sabe o que vai acontecer com essa humanidade? Nós já estamos prestes a acontecer. Deus dá uma pausa nessa geração para recomeçar ela de novo. Nós estamos na iminência da volta de Jesus, porque Jesus vai começar uma nova história com uma nova geração. E eu quero estar inserida nessa nova geração, escolhida por Deus. Amém? Mas para isso, eu preciso entender qual a relação entre a graça, qual a relação entre a lei. Será que eu tenho que ficar seguindo a lei? O que eu devo fazer? Como que eu devo me livrar de todos esses pecados aqui do DNA que o pastor estava falando? Porque esse é o nosso objetivo, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas não melhores, mas pessoas santas, santificadas, que é o propósito de Paulo. Amém? Nós estamos aqui nessa tarde, por isso que a nossa irmã infeliz falou, devia estar lotado, porque nós estamos na busca da nossa santidade, na nossa busca do nosso relacionamento com Deus, de voltar isso. E aqui o propósito de Deus era nunca perder o contato com o ser humano, e Deus não vai perder. Deus nunca perde. Amém? Mas Deus está deixando cada um seguir o seu caminho, e eu espero que cada um de nós sigamos no caminho de Jesus. Amém? Então aqui vai falar que o propósito de Deus se cumpriu e vai se cumprir. No período da lei, Deus não queria tratar com Israel através de só um homem. Deus queria, sabe o quê? O plano de Deus era que Israel fosse uma nação sacerdotal. E aí você vê que
Pedro vai falar que a igreja, olha como que o propósito de Deus não muda. O propósito de Deus era que Israel fosse o modelo para o mundo. E que Deus, através de Israel, pudesse impactar todo o mundo. Mas, por causa da rebeldia, eles se afastaram, mas Deus resgatou o seu plano original, de que ele queria sacerdotes. E Pedro vai falar que nós, a igreja, quando aceitamos a Jesus, nós nos tornamos o quê? Um sacerdócio real. Nós somos embaixadores, nós somos santos, geração santa, eleita por Deus. Então o propósito de Deus nunca muda. E Ele consegue cumprir com todos os seus propósitos. Então Deus queria ministrar as outras nações através de Israel, assim como nós hoje, Deus quer nos usar para tratar com o mundo e a nossa geração. Lá em Êxodo 19... capítulo 19, do versículo 10 e 11, o Senhor vai dizer para Moisés assim, ó: vá, fala ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia, eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Então, o que acontece? Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero que o povo me veja. Só que é o seguinte, ninguém pode me ver de qualquer forma. Vocês vão se purificar durante o dia de hoje e de amanhã, tá? No terceiro dia, vocês vão purificar as suas vestes e vocês vão o quê? Estar prontos para me adorar. E o povo fez isso. O povo se purificou, o povo se limpou. E aí, Deus se apresentou para eles. Tá? Deus se apresentou com fumaça, fogo, relâmpagos, trovões. O monte tremia por causa da presença do Senhor. E o Senhor chama Moisés lá para o cume do monte. Então, Deus fala para Moisés aquilo que precisava, né? Que ele queria que falasse para o povo. Moisés volta para o povo e diz ao povo o que Deus mandou falar. E falou para o povo, falou: gente, vocês não precisam ter medo. Não precisa ter medo. Então, lá no capítulo 20, no versículo 18 e 19... quando Moisés fala com o povo, ele fala assim: olha, Deus se apresentou com trovões, com relâmpagos, com fumaça, com fogo. Não foi para vocês ficarem com medo dele, tá? Não foi para isso. Então, o povo, né, já tinha sido alertado, mas ele falou assim: olha, Deus se apresentou desse jeito para vocês temerem a Ele. Existe uma diferença entre ter medo e ter temor, tá? Deus falou para Moisés: fala para eles não terem medo de mim. Eu vou me apresentar dessa forma, eu me apresentei dessa forma, o monte tremeu. Imagina, gente, aquele fogo, fumaça, relâmpago. Quem tem medo de relâmpago aqui? Outro dia a Hannah ficou sozinha em casa, estava dando os trovões. Mãe, cadê você? Ai, está dando trovão aqui, a casa treme, né? É estranho, é algo que a gente não sabe explicar. Agora imagina vocês, tem um monte, lá no cume do monte, acontecendo todo esse fenômeno, e aí tudo em volta tremia, fazia aquela confusão. O povo ficou com medo, e Deus falou para Moisés: fala para eles não terem medo. E eles tiveram medo. Deus falou assim: olha, vocês só tenham temor, porque medo é uma coisa, temor é respeito. Quando você teme a Deus, isso significa que você respeita Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus, e a gente às vezes é o contrário. A gente não tem respeito para com Deus e a gente fica morrendo de medo de Deus. Deus não quer que eu e você tenhamos medo. Deus quer que eu e você tenhamos respeito pela sua presença. Deus queria mostrar para eles o seguinte: olha, o Deus que está com vocês é
poderoso. Imagina, ele se apresenta com fogo, raio, trovão. Existe algo mais forte do que isso? Não existe. Então Deus queria que o povo tivesse orgulho de dizer: eu tenho um Deus poderoso. Mas o povo fez o quê? Teve medo. O povo teve medo. Lá em Êxodo 20, 18 e 19 diz assim, disseram, aí olha o que o povo falou para Moisés: Moisés, fala você com a gente e nós vamos te ouvir. Porém, nós não queremos que Deus fale conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não tenham medo. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que vocês não pequem. Ou seja, Deus não queria que eles tivessem medo. Deus queria que eles tivessem respeito. Olha, eu não vou fazer esse pecado porque eu tenho respeito para com Deus, porque Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que está comigo. Ele não merece ser desonrado. Mas o povo fez o contrário. Sabe o que o povo fez? Moisés, eu não quero falar com Deus. Você fala com Deus, e aí você fala para nós o que Deus falou. O povo falou assim: Moisés, eu quero um intermediário. E Deus fala assim: puxa, eu não quero intermediário. Deus fala assim: eu quero me relacionar de novo com o ser humano. Como lá no Éden, Deus vinha e passeava no jardim com Adão, conversava. É isso que eu quero, foi para isso que eu criei o ser humano. Mas aí o ser humano fala assim: Moisés, não. Você fala com ele, aí o que ele falar com você, você fala para a gente não quer ficar perto de Deus, não. E aí, o projeto de Deus não foi frustrado, mas foi paralisado por um tempo. E aí Deus segue na sua luta. Você está percebendo que tudo está ligado desde o início? Deus, desde que o homem pecou, Deus está lutando até hoje para ter de novo comunhão comigo e com você, com o ser humano. Deus está quase que implorando, sabe? É claro que Deus é uma força de expressão, Deus não vai ficar implorando, mas o coração de Deus é pai. Imagina um pai que colocou um filho no mundo, e aí chega uma idade que o filho fala assim: eu não quero mais saber do meu pai, vai embora, e o pai fica ali: nossa, que saudade do meu bebezinho, que saudade do meu filhinho, da minha filhinha, queria ele aqui de novo. É assim o sentimento de Deus para comigo e para com você. E aí o ser humano fala: não, eu não quero alguém, eu quero alguém que fica no meio entre Deus e eu. E aí nesse momento o povo deixa de ter acesso direto com Deus. Deus propôs o acesso direto, mas eles não quiseram. Então, o que acontece? Lembra quando Jesus morre? Lá o véu do templo se rasga. Aquilo era o quê? Um exemplo do que aconteceu, porque Deus falou assim: o meu propósito era ter acesso direto. E agora eu, através da morte do meu filho, não aceito mais ter intermediário. A partir de hoje, todos os meus filhos, todos aqueles que me aceitarem, todos aqueles que aceitarem o meu filho, Jesus, o sacrifício dele, vai ter acesso direto para comigo. Amém? O projeto de Deus, o propósito de Deus se cumpriu. Os projetos de Deus sempre vão se cumprir, querendo eu ou não, mas Deus é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele fez. E Satanás é aquele que fica mentindo, e a gente tem que escolher o caminho, a quem nós vamos ouvir, ou a Deus ou a Satanás. Amém? Então, através de uma graça, Deus liberta o povo lá de Israel, né? Vocês vão saber um pouco mais sobre a graça, que é um favor que nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Mas ao invés desse povo desfrutar da graça de Deus, eles preferiram o quê? Estar longe de Deus e serem regidos por Deus através de regulamentos. Então, o que Paulo ele vai confrontar a igreja dele, né, em suas cartas, em várias cartas,
Ele vai falar também lá em Gálatas, por exemplo, ele vai estar confrontando eles, vai falar assim, olha, se Deus nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Novamente, preste atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem os circuncidarem, então Cristo não tem mais nenhum valor para vocês. Ou seja, naquela igreja, eles estavam querendo voltar às práticas de circuncisão, achando que seguindo a lei, né, se circuncidando, eles estavam o quê? Iam receber a salvação, porque estavam cumprindo com uma parte da lei. E Paulo vai falar, não é a lei que vai salvar vocês, tá? A lei é importante, a gente vai continuar aqui falando, mas não é a lei que vai salvar vocês. Não é o seu método humano, não é o que você vai fazer para as pessoas verem, porque a igreja de Gálatas, elas estavam preocupadas em fazer algo visível para mostrar aquilo que estava dentro delas, o amor dela para com Deus. Então, não era isso que Paulo estava falando. Vocês são livres para viver o evangelho sem precisar fazer coisas humanas, sabe? Porque a salvação não vai vir do que você faz. O que eu e você vamos fazer não é porque você ora, não é porque você jejua, porque você mostra que você é um santo, que você vai ser salvo. É muito além disso. Amém? E eu não vou falar porque os nossos irmãos vão estar falando mais especificamente sobre isso. A partir então desse deserto, né, que o povo então está, Deus estabelece as leis mosaicas. Então, por causa dessa situação, que o povo não queria estar em comunhão com Deus, Deus precisa então criar algumas normas, leis, para que eles então, através da observâncias daquelas leis, eles pudessem ter condição de estar na presença de Deus. Lembra que Deus falou assim, Moisés, manda eles se purificarem, lavarem, trocarem suas vestes, para que eles possam então, depois do terceiro dia, eles estarem aptos, mas olha, não passem daqui para lá, existia um limite, e aí eu vou me revelar a eles. Então, o que acontece? O povo precisava ter consciência de quem eles eram, para que então eles mudassem a sua maneira, para que pudessem ter comunhão com Deus. Então Deus teve que falar com Moisés, aquilo que ele queria que o povo fizesse, para então estarem preparados, em condições de estarem na presença de Deus. Então, Deus começa, então, neste momento, ali no deserto, essa nova aliança no deserto, que se chama aliança mosaica. Se você está anotando, anota aí, tá? Eu achei isso aqui muito interessante. Eu falei, jovem gosta de saber, né? De estudar, porque tem coisas aqui que eu sei que minhas filhas estudam até na escola secular, tá? A cultura judaica, eles estudam, né? Então, se você não estudou ainda, você pode estudar, e se passou por cima, você vai saber de alguma coisa. As leis mosaicas eram quantas? Gente, vamos falar. Quem falou? Quem falou? Nossa, você está inteligente, hein? Ok. É verdade, a gente às vezes pensa que é 10, né? Aprendeu aonde, Radassa? No discipulado? 613. Não, é porque eu não conversei com elas não sobre isso, né? 613 eram as leis, tá? Então, como que eles eram divididos? 248 eram os mandamentos, que eles eram chamados de mandamentos positivos. E esses mandamentos, eles eram obrigados a serem cumpridos, tá? 248 também, isso aí já é num estudo do judaico. Eles têm lá um livro lá que eles, antigamente, bem arcaico isso, o corpo humano, eles dizem que os membros, né, do corpo humano, segundo a medicina daquela época, era o mesmo número de membros do corpo humano, naquela época, tá? Então, assim, 248. 248 são os mandamentos positivos, e os judeus fizeram um paralelo com a medicina daquela época antiga,
onde eles diziam, a medicina antiga dizia que os membros do corpo humano também eram de 248. Tá? Os judeus têm um livro deles específico, eu não sei falar o nome, mas eu lembro que eu li... Não é o Talmud. Tem outro... não é Mishnah, eu acho que é Mishnah. Alguma coisa assim. Que eles têm esse livro onde eles falam, né? Mitzvah, né? Não é. É um livro. Eu esqueci o nome que eles têm e onde eles falam sobre isso. E, 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos que se referia o quê? Para cada dia do ano. Ok? E esses mandamentos, desses 365, não podia quebrar nenhum. Se quebrasse um desses 365, todos os outros eram quebrados. Aí a gente vai entender o que Tiago vai falar. Tiago vai falar no capítulo 1, versículo 10, que pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçam em um só ponto, se torna culpado de todos. Amém? Então, não bastava só cumprir um, tinha que cumprir todos. Se quebrasse um, quebrou todos. Tá? Então, Paulo também, ele vai falar aqui em Romanos, que nós lemos, Romanos 3, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei. Então, não adianta você obedecer à lei e achar que Deus vai te ver como justo por causa disso. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à infutável conclusão de que somos todos pecadores e somente somos justificados pela fé em Jesus. Nós só somos justificados pela fé. A lei, ela não salva. Ela nunca salvou no passado. Ela não salva no presente. O que a lei faz? A lei vai nos trazer a consciência do que é certo e do que é errado. Amém? Então, a lei é que Paulo vai estar falando. Nós só sabemos que somos pecadores porque nós conhecemos a lei. E foi o que o pastor mostrou aqui. O pastor mostrou o quê? A impureza sexual, o homossexualismo e a fornicação, o adultério. Como que a gente sabe que isso é errado? Nós hoje. Porque nós lemos na lei de Cristo. Porque Deus deixou escrito. Porque senão a gente não tinha consciência. E aí, a Bíblia vai falar, enquanto a gente não tem consciência é uma coisa, mas a partir do momento que você conhece, você já é indesculpável. Amém? Só que você ter consciência da lei e praticar ela, você por si mesmo, só fazendo isso, você não será salvo. Porque a lei não tem poder de salvar. Porque lembra do pecado original lá no DNA? Para nós sermos salvos, nós precisamos mudar o DNA do nosso sangue. E somente através do sangue de Jesus que nós vamos ter purificado o nosso corpo, o nosso sangue, para nos tornarmos purificados para estar diante de Deus e sermos salvos. Amém? Eu sei que os irmãos vão explicar melhor sobre isso. Então, nós estamos aqui, eu estou trazendo para vocês a consciência do que foi a lei e qual foi a necessidade de que Deus estabeleceu essas leis, tá bom? Então, a lei dependia da capacidade do ser humano de cumprir. Imagina, se nós tivéssemos que ser salvos pela lei, se a humanidade tivesse que ser salva pela lei, ia ter a necessidade de nós termos que cumprir. E a Bíblia fala, nós não temos condição de cumprir. Porque o pecado está aqui dentro de nós. Não temos como cumprir. Por isso Cristo diz, né, que ele não veio, Jesus falou lá em Mateus, eu não vim para destruir a lei. Eu não vim para acabar com a lei. E tem muita gente que fala, ele foi questionado, então você veio para terminar com a lei, acabar com a lei? Ele vai falar assim, não, eu não vim acabar com a lei. Eu vim para cumprir a lei.
Porque a salvação, a vida deveria voltar para o mundo. O governo de Cristo precisava voltar para o mundo, mas precisava que uma pessoa tivesse condição de cumprir toda a lei. E não tinha condição, ninguém tinha condição de cumprir toda a lei. Então Jesus, ele veio, cumpriu toda a lei. Então a bênção de Deus veio para o quê? A vida de Deus veio na terra através do sacrifício de Jesus. Amém? Então a gente vai ver que o período da graça, ela só poderia ser implantada depois que a lei fosse completamente cumprida. E quando a lei foi completamente cumprida? Quando Jesus veio nesse mundo. Ele cumpriu toda a lei. Então a lei mosaica, ela foi dada para Israel em 3 divisões. Que foi a moral, foi a civil e foi a cerimonial. A lei moral tratava das obrigações do indivíduo para com seu próximo e o relacionamento entre as pessoas. A lei civil, não sei se vocês estão anotando, anota aí. A lei civil, vamos de novo, a lei moral tratava da obrigação do indivíduo para com o outro. A lei moral, a lei civil tratava da relação do indivíduo para com o Estado e a nação. E a lei cerimonial tratava da relação do indivíduo e suas obrigações para com Deus e com o culto para com a sua vida devocional. Então, ela foi dividida em 3 partes, a lei mosaica. Porque não adiantava ele só pensar em ter um relacionamento com Deus. Ele precisava pensar em ter um relacionamento com as pessoas. Eles não poderiam só viver só para Deus. Eles precisariam também aprender a ter uma obediência a territórios, a local, a obediência a autoridades. Porque Deus estava construindo uma mentalidade, assim como esse mundo está construindo uma mentalidade perversa, Deus, através da lei, estava mostrando e pondo regras para criar uma mentalidade, de novo, de submissão a Deus. Ou seja, a Bíblia fala que como que eu posso amar a Deus, quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que está aqui do meu lado? Então Deus estava querendo criar essa mentalidade, sabe? Termos essa mesma visão, porque isso vai depender do governo de Deus na nossa vida. Deus não tem como nos governar se nós não aprendermos a ser obedientes. Amém? Não existe, porque o que aconteceu lá no Éden? Por que o homem se afastou de Deus? Por causa da desobediência. Então as leis foram criadas para começar a trazer a consciência das pessoas de que elas precisavam de limites. Mas a lei não salvava. Mas elas precisavam aprender que tinham que haver limites. Amém? A lei mosaica foi entregue de 2 formas. De forma oral, Deus falava, e foi entregue de forma escrita. Lá em Êxodo 20, do versículo 1 ao 17, a gente vai ver muito bem sobre isso, quando o Senhor fala, né, todo o código da lei para Moisés. Quando ele está falando para Moisés de forma oral. Deus fala, Moisés está ouvindo, assimilando tudo, todas aquelas instruções. No capítulo 23, nós vamos ver que Israel, né, que Deus mostra para Israel como eles deveriam se comportar. E no versículo 24, eles recebem tudo de forma escrita. Então, a forma como Deus entregou essas leis, foram oral e escrita, de forma oral e escrita. Deus deu a lei escrita também em 2 ocasiões, tá? Em 2 tempos. A gente vai ver que Deus, quando chama Moisés lá no monte, ele fala com Moisés, fala tudo como que deveria, dá as leis para ele e tudo, escreve essas leis. Aí quando Moisés está lá no monte, falando com Deus, recebendo aquela glória de Deus,
né? Eu fico assim imaginando Moisés tendo uma aula diretamente com Deus. Gente, deve ser maravilhoso, né? E aí o que aconteceu? O povo lá embaixo começou a fazer tudo errado. Deus já tinha falado para Moisés, falar para o povo: olha, vocês vão adorar somente a um Deus, somente a mim. Vocês não podem adulterar, não pode, né? Deu lá as leis, falou de forma oral para eles o que eles deveriam fazer. Moisés sobe lá, vai ter o seu momento com Deus, está lá envolvido na glória, Deus escrevendo, colocando tudo de forma escrita para eles. E aí, Deus fala assim: Moisés, volta, meu filho, porque o negócio lá embaixo está feio. O povo se corrompeu. O povo fez tudo o que eu falei que não era para fazer, o povo fez. Primeiro, Arão foi envolvido lá com um povo, construir um bezerro de ouro. E estavam lá adorando aquele Deus. Só que aquela adoração envolvia muita coisa, envolvia orgias, envolvia sacrifícios humanos. Gente, eles mataram, eles se prostituíram, eles adoraram a outro Deus, tudo que Deus já tinha falado que não era para fazer. Adorar outro Deus, sacrificar, adulterar, matar. E aí, Moisés, ele fica irado. É tomado por uma ira. Moisés chega lá embaixo, fala com o irmão dele: vocês estão doidos, o que vocês estão fazendo? Moisés quebra aquelas leis, as tábuas da lei. Ele quebra. Só que daí, Deus quer exterminar o povo, Moisés interfere, coisa e tal. E aí, volta Moisés lá para o monte de novo. E Deus entrega de novo as novas tábuas da lei para Moisés. Então você veja bem, o primeiro mandamento que Deus fala: amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer ídolos nem de imagem, né, para adorar, não tornar o nome de Deus em vão, descansar no 7º dia, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não falar falso testemunhos, não cobiçar as coisas do seu próximo. E aí, quando Moisés está bem lá falando, eles fazem tudo isso que Deus já tinha falado para não fazer. E aí o que acontece? Deus dá novas tábuas da lei para eles, que está lá em Êxodo 34, versículo 1 e 3. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhante à primeira. Ou seja, vamos fazer tudo de novo, parecido com a primeira, tá? Nelas escrevereis as palavras que estão nas primeiras tábuas que você quebrou. Vai fazer tudo de novo. Porque quando a gente erra, a gente vai ter que voltar ao processo tudo de novo. Sabe? E graças a Deus que Deus nos dá uma nova chance. Uma segunda chance. Amém? Estejam prontos pela manhã para subir ao monte Sinai. E lá mesmo no alto do monte apresenta-se a mim. Ou seja, para estar na presença de Deus, a gente precisa estar preparado, aprontados. Não podemos subir na presença de Deus de qualquer maneira. Falamos ontem aqui no Ministério de Louvor: Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Da mesma forma como Ele pediu santidade no passado, Ele pede hoje. E nós precisamos atender a este pedido. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em algum lugar no monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Porque na primeira vez, quando Moisés foi, tinha animais. Josué ficou no pé do monte, estava lá. Agora o negócio é mais difícil, tá? Agora você vai ter que lutar, você vai ter que ir sozinho. Você vai vir na minha presença e você vai ficar aqui. É eu e você. E assim é hoje. Não adianta ninguém estar ao seu redor. Você que tem que ir para a presença de Deus. É você e você. Você buscar a sua santidade, você buscar a sua reconciliação com Deus, você buscar de novo as novas direções que Deus vai dar para você, voltar tudo de novo, vamos voltar. Difícil mas nós precisamos ter o nosso foco, porque Deus não nos abandona. Por que nós vamos abandonar a Deus? Não é verdade? Então, o que é a lei? Pode anotar aí. O que é a lei?
a lei é uma norma legal, obrigatória, emitida por uma autoridade competente de um território. Tá? Se você for lá procurar o significado de lei, vai te dar isso. Sua finalidade é permitir ou proibir qualquer ação dos indivíduos a fim de regular o comportamento humano, alcançar uma consciência harmoniosa em uma sociedade. Ou seja, como que Deus vai trabalhar na nossa consciência? Através do conhecimento de suas leis, através do conhecimento de sua vontade. Por isso Deus permitiu, por isso houve a necessidade de ter as leis, para que nós tivéssemos consciência da vontade de Deus e daquilo que Deus quer que nós façamos e da forma como que nós temos que viver. Assim que somos nós hoje. As leis, existem leis de trânsito, existem as leis civis, existem leis. E nós precisamos observar essas leis, porque as leis não dão consciência do que a gente está certo e do que está errado, né? Por exemplo, você que está dirigindo, você precisa conhecer as leis para você não infringir, né? Tem rua que você não pode entrar. Se você não conhece a lei, você vai entrar e vai ganhar uma multa, não é verdade? Então, as leis continuam, e as leis de Deus é com o mesmo propósito. Ou seja, as leis humanas, na verdade, é um exemplo. Eles tiraram exemplos. A gente vai olhar que reis, né, criaram estatutos muito semelhantes, igual o Deus falou lá com o povo quando ele entrou na terra prometida. Olha, se vocês me adorarem, se vocês forem obedientes a mim, eu vou guardar a sua casa, eu vou te prosperar, eu vou abençoar até a 4ª geração. Lembra do monte da bênção e da maldição? Mas se vocês não me honrarem, desobedecerem às minhas leis, vai acontecer isso, isso e aquilo. As leis humanas é a mesma coisa. Se vocês obedecerem, vocês serão beneficiados, mas se vocês desobedecerem, terão as consequências. Então é a mesma coisa. A lei de Deus, a lei humana, só que nós estamos vivendo na esfera humana, mas debaixo de uma lei espiritual, que é onde nós vamos aprender na graça como que nós vamos fazer esse paralelo, como ter as leis de Deus e ao mesmo tempo viver na graça. Porque hoje está uma confusão. A gente está quebrando as leis de Deus e achando que estamos vivendo na graça, estamos banalizando tudo e achando que estamos salvos. Não é? Estamos acabando. Então, a gente vai aprender daqui a pouquinho. Então, normas já haviam sido dadas por Deus antes de Moisés. A gente viu aqui o pastor falando. Adão recebeu normas de Deus, né? Leis são o quê? Leis são normas. Adão recebeu normas lá em Gênesis, que Deus ordenou ao homem para comer livremente de qualquer árvore do jardim. Está lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 16 a 17. Se quiser colocar aí para mim. Gênesis 2, 16 a 17. Diz, ordenou Deus ao homem comer livremente de todas as árvores do jardim, mas não comer da árvore do conhecimento. Olha lá. Ordenou o Senhor ao homem dizendo: de todas as árvores do jardim comeis livremente. O próximo. Mas da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, já desde o Éden, Deus já deu limites, Deus deixou normas para o povo. Antes deles pecarem. O pecado só aconteceu porque a desobediência daquela norma que Deus já tinha dado. Amém? Noé também, depois que ele, passou o dilúvio, que ele ia povoar a terra, Deus falou: não derramar sangue do homem. Está lá em Gênesis 9, 6. Pelo homem, o seu sangue será derramado. Não, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. E os israelitas, como nós acabamos de ler aqui em Gênesis 19, Deus propõe uma aliança com o povo. Essa aliança seria através da lei que seria entregue ao povo no dia em que completarem os 3 meses em que os israelitas haviam saído do Egito.
chegaram ao deserto do Sinai. Isso aqui está em Êxodo 19, do 1 em diante. Está falando assim, no dia em que completaram 3 meses que os israelitas saíram do Egito e chegaram no deserto Sinai, depois de saírem de Rafidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito? O que Deus fez no Egito? Lá as pragas, né? Matou Faraó, os soldados. Aí Deus fala: vocês viram o que eu fiz? E como transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem finalmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra é minha, mas vocês, Deus está falando assim, vocês serão especiais, tá? Vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Essas são as palavras que vocês dirão aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo o que o Senhor lhe havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Ou seja, Deus propôs uma aliança, falou: vocês viram o que eu fiz? Beleza. Eu agora proponho uma aliança com vocês, um acordo com vocês. Vocês vão me obedecer, finalmente, né? Depois de tantos anos tentando, desde lá do Gênesis, finalmente eu escolhi um povo e eu estou propondo uma aliança, vocês me obedecem e eu vou o quê? Guardar a minha aliança com vocês, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Gente, vocês têm noção do que é isso? O povo não ia ter doença, o povo não ia ter fome, o povo não ia ter dívida, o povo não... Gente, eu sou capaz de dizer que o povo quase nem ia morrer, de tanta bênção que ia ser estar na presença de Deus, obedecendo a Deus. Deus propôs essa aliança. Aí Moisés falou com o povo e o povo falou assim: não, a gente aceita essa aliança, a gente faz essa aliança. Moisés corre e fala: Deus, eles aceitaram. Como que fala isso? A Lishna. Quase. Mishnah. Quase acertei. O nome do livro é Mishnah. É um comentário da Torá. Quase acertei, minha cabeça está boa. Quase os 2%, acho que é 1% que eu usei. Então, Deus falou assim: vocês vão ser o meu tesouro, de todas as nações vocês vão ser o meu tesouro. E o povo falou: beleza, aliança firmada, tudo perfeito. O que o povo fez? Na primeira oportunidade, quebrou a aliança. Então, como que a gente agora, eu quero contextualizar para a gente ir para o final. Deus separou um povo. O povo aceitou a aliança. Deus não pegou ninguém de força. Tá? Nós lemos aqui. Eles aceitaram, fizeram um acordo com o Senhor. Paulo está escrevendo a essa igreja gentílica de Roma, que ela sofria uma influência muito grande dos judeus. Tá? A igreja de Roma, ela foi fundada por Paulo, eram pessoas que não tinham cultura judaica, não conheciam, mas tinha muitos judeus lá, convertidos. E aí, Paulo, então, essa igreja de Roma, começa a ter problemas, conflitos entre eles, porque os judeus convertidos achavam que deveria ser cumprido como um ritual, aquelas leis todinha. Então, veja bem, Paulo agora tem essa missão de esclarecer, que na verdade quem vai esclarecer é o nosso irmão Vinícius, o que é essa nova igreja que somos nós, os gentios, como que a gente vai fazer essa conexão dessas leis, como viver a graça, esse favor, né? Então, no capítulo 2 que nós lemos, Paulo vai expor toda a incoerência desses judeus. Então,
ele vai fazer esse paralelo com os gentios, por quê? Porque eles estavam cobrando os gentios de cumprirem a lei, e eles eram hipócritas, porque eles mesmo, escondidos, eles faziam as coisas erradas. Eles não cumpriam, mas estavam ali se achando, porque eles se achavam, né? Eles achavam que eles eram detentores da verdade, que a salvação veio e tinha que passar por eles, não ser uma soberba, algo que estava, sabe, uma vaidade no coração. E aí, Paulo vai confrontar eles. Lembra que nós lemos? Falou, vocês falam de não roubar, mas vocês roubam. Vocês falam para não adulterar, mas vocês estão adulterando. Vocês estão querendo impor para os gentios, porque os gentios, gente, eles viviam sem essa lei. Eles vinham de uma cultura, né, pagã, de adoração, de prostituição. Eles tinham uma cultura que não tinha isso. Só que os gentios era o seguinte, eles estavam errando, mas também não ficavam ali apontando o dedo para ninguém. Agora, os judeus não, dava de santo, mas debaixo dos panos fazia tudo errado e queria ficar apontando o dedo. E aí Paulo vem falar, pode parar com esse negócio, sabe? Não sejam hipócritas. Então, o capítulo 2 que nós lemos, fala exatamente isso. Como que vocês falam que amam a Deus, se vocês estão quebrando a lei de Deus, desobedecendo a lei de Deus? Isso aqui é para nós. Como que a gente está aqui falando que ama a Deus se a gente está quebrando os estatutos de Deus? Né? Então, aqui já no capítulo 3, que nós lemos lá no início, Paulo vai fazer, né, uma pergunta. Ou melhor, existe uma pergunta ali dentro do texto em que ele começa falando, eu acho que eu não coloquei, mas se o Wendel tiver como colocar, ou alguém que está na mídia, o capítulo 3, versículo 1, existe ali uma conversa, tipo, se há vantagem, se os judeus têm vantagens, no versículo 1, né? Como que está escrito? Fala aí. Na verdade, no 2, ele vai tratar com essa arrogância, com essa soberba. Então, tipo assim, se o judeu está na mesma condição de pecador do gentil, e ele colocou todo mundo debaixo da mesma maldição, que é o pecado, então, qual que é a vantagem de ser judeu? Aí ele pergunta, então, né, qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Exatamente. Então, aqui vai falar, se vocês acham que vocês são judeus e vocês têm a lei, mas vocês estão aí pecando, que vantagem tem, então, vocês terem a lei? Se vocês não estão cumprindo, né? Então, existia, né? Paulo faz essa pergunta. Existe uma vantagem de você ser judeu sobre os gentios? E aí, no primeiro versículo, aparentemente a resposta é sim, mas no versículo 9, como que diz o versículo 9? No versículo 9, ele vai falar, pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então vamos entender, qual a vantagem que os judeus, eles tinham por ter a lei? Existia uma vantagem no sentido de que, lembra que lá, o conhecimento, Deus se revelou para eles. Deus falou para eles, vocês são o meu povo. Através de vocês, eu quero me revelar às nações. Vocês vão ser o meu tesouro pessoal. Só que eles quebraram essa aliança. E fez deles ser igual a todo mundo. Envergonhou o nome de Deus. Então, que vantagem tem? Né? Deveria ter uma vantagem, eles tinham, a única vantagem que eles tinham era exatamente essa, porque eles receberam diretamente de Deus. E os gentios, como todas as nações, tinham a revelação de Deus através deles. Essa era a única coisa. Então, o pai Abraão, né, que eles tinham, Moisés, era algo que eles poderiam até se gloriar, né, falar uma vantagem de eu ter tido o pai Abraão, que recebeu de Deus a promessa, e através dessa promessa que nós hoje somos abençoados. Tivemos Moisés, que foi um grande líder nosso, né, que teve o contato direto com Deus, que nos apresentou a Deus. Agora, eles não tinham vantagem nenhuma sobre os judeus.
No versículo 9 vai falar sobre isso. Vocês não têm do que se gloriar, de ser melhor, de deixar essa soberba. Como eu e você não podemos nos orgulhar de sermos cristãos, não, de termos essa soberba. Eu sou melhor do que o meu amigo lá da escola, porque eu sou cristão, eu vou ser salvo, ele não é. Não, não podemos ser assim. Nós precisamos sim ajudar os nossos irmãos que estão no erro, nossos amigos, a trazer consciência. E esse era o plano original de Deus, fazer com que, através da minha vida e da sua vida, as outras pessoas conheçam a vontade de Deus. Então, não precisamos nos orgulhar, como Paulo vai falar para eles, que eles também não precisavam se envergonhar. Então, a lei, lá em Romanos 7:12, vai falar, até a Ivelice falou, né? Que a lei, fundamentalmente, ela é boa, tá? Mas a função da lei era o quê? Era expor o pecado. Tem como você ler do versículo 12 e a gente já vai terminar. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, a lei é santa, ela é justa, ela é boa, tá? Mas a lei, ela serve para quê? Qual a necessidade da lei? Expor o nosso pecado. Então, o povo tinha, né, aquelas leis específicas de como eles deveriam se vestir, a forma como eles deveriam comer, falava sobre a moralidade, né? A gente viu aqui sobre a moralidade sexual. Até os homens tinham que fazer a sua barba de forma diferenciada. Isso está apontando para quê? Apontando para sermos diferentes. Mostrarmos de forma exterior uma postura diferenciada no meio das pessoas. E essa há uma necessidade de nós sermos. Então, nós precisamos ter, sabe, em nossa vida, essas características diferenciadas no meio da nossa sociedade hoje, no meio da nossa geração hoje. E como que nós vamos fazer, então, essa relação da lei com o cristão hoje? Nós somos o povo gentio, precisamos entender que os princípios de Deus não mudam. A igreja precisa entender que hoje temos uma aliança com Deus através de Cristo. Aceitar a Jesus significa aceitar viver uma nova vida com Cristo. Precisamos viver nesse mundo de forma diferenciada. Eu não posso me comportar como aquelas pessoas do mundo que não têm um compromisso com Deus, tá? A nossa maneira de viver deve ser diferenciada. Temos que ser santo no nosso falar, santo no nosso vestir, santo no nosso relacionar com as pessoas, santos em adorar e prestar o nosso culto a Deus. Então, nós vamos ver agora, daqui para frente, né, como que nós vamos, como igreja gentílica, viver as leis de Deus diante ou nessa nova aliança, que é a aliança da graça, que começou com a morte e a ressurreição de Jesus. Amém?